Olá! Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão, traçando a rota do profissional de sucesso. Dentro desse arquétipo, desse escopo, dessa busca, traçaremos aspectos importantes que talvez auxilie, talvez acrescente letras ao seu vocabulário profissional, melhorando ainda mais. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal, clica então para receber mais informações no sininho de notificações. E se você está gostando desse conteúdo, traz um like para nós. Como eu costumo dizer, não leva 5 segundos para você ter essa atitude e para nós, sem dúvida nenhuma, é de grande valor, é de grande autonomia, porque assim o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e multiplica ele para mais pessoas. Eu sei que você já é um profissional de sucesso. Claro, senão você não estaria aqui buscando ainda mais informações para trazer excelência para a sua vida. Porém, talvez seja do seu conhecimento e talvez não. Portanto, ligue aí nesse momento, as anteninhas fiquem aí o tempo todo conectados para que você absorva ainda mais informações que talvez possam ser úteis para a sua vida. Eu vou iniciar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que está por trás da sua letra? Você já parou para avaliar alterações na sua escrita, na sua grafia? Sua letra é considerada por você mesmo uma letra bonita, uma letra feia, uma letra pouco legível, muito legível, totalmente legível? Como é considerado por você a tua própria letra? Primeiro que eu tô aqui para te anistiar como profissional especialista nesse assunto, que não existe letra feia. O que existe é uma letra que não cumpra o seu papel de se fazer compreendida. E aí sim, precisa de ajustes. Bem, eu quero falar com você sobre a ciência da escrita, ou seja, grafologia. Essa técnica, essa ferramenta tão potente, tão especial e eficiente surgiu no século XVII na França com uma grande possibilidade, uma grande ingestão de energia positiva na questão do autoconhecimento. E aí depois foi se desdobrando, chegou no Brasil em 1900, trazido por um estudante de medicina legal, por um profissional da área de medicina legal, que escreveu uma tese de doutorado, Dr. José de Aguiar da Costa Pinto, na Bahia. Como tanta coisa incrível chegou na Bahia, a grafologia também, e aí trouxe para o Brasil essa ferramenta tão importante. De lá para cá, ela teve vários desdobramentos, sendo que na década de 80, com a revolução da qualidade, o aumento do turnover, que se tornou gigante nessa época, a grafologia ela entra fortemente nas empresas com uma possibilidade de auxílio no aumento de acerto nas contratações. Grafologia é ciência, não se trata de adivinhações, não se trata de especulações, é um aspecto científico que dá para você, que entrega para você conhecimento profundo sobre dois aspectos, personalidade e caráter. Tá bom, Sandra Santos, mas o que é considerada personalidade? Talvez personalidade seja um desses termos que a gente repita muitas vezes, e não pare para observar o real sentido, o real intuito da significação desse termo. Então, personalidade vem da raiz personas, e as nossas personas são as nossas máscaras. E aí eu falo das mais variadas máscaras. As máscaras com utilização profissional, as máscaras com utilização emocional. Então, as máscaras são os aspectos que entregam características nossas para as outras pessoas. As outras pessoas vão lembrar de nós de acordo com a nossa personalidade. Ah, mas a Maria tem uma personalidade muito forte. Não, mas a Maria tem uma personalidade frágil. Ah, mas a Maria tem uma personalidade marcante. Vocês já ouviram isso com toda certeza. E aí, esse aspecto manifesto por reincidentes vezes torna-se então nosso caráter, ou seja, o conjunto de conexão que existe entre esse aspecto externo, o que trazemos internos como brilho da essência, e é o nosso caráter, que também levará até as pessoas aquela memória na qual lembrarão de nós, ou com uma pessoa de bom caráter, ou um caráter duvidoso, enfim. Isso é manifesto através da elaboração de um perfil grafológico.
Como eu disse, teve uma ingerência forte no mercado profissional, chegando no Brasil em 1900, mas a década de 80 explodindo na área corporativa e empresarial. E aí já tenho até aqui mais de 20 anos de experiência nessa área, tendo traçado mais de 40 mil perfis grafológicos, eu e a minha querida sócia Celinha Vieira, que trabalhamos com a grafologia como as possibilidades que ela é capaz de entregar para que esse autoconhecimento seja, então, manifesto de uma maneira positiva, de uma maneira a auxiliar você a encurtar distâncias entre o seu resultado de sucesso e o que você tem buscado como proposta de planejamento para chegar a esse fim. Então, onde pode ser, Sandra Santos, onde pode ser utilizada a grafologia? Onde pode ser utilizado um perfil grafológico? Então, a grafologia ela pode ser utilizada dentro das empresas para contratação de pessoal, para reengenharia de pessoal, que é aquele movimento no qual, em determinadas situações, eu migro um profissional de uma área para outra, porque ele não está funcionando mais tão bem quanto funcionava antes. E aí, naturalmente, a reengenharia me ajuda. Fortemente focado no aspecto do autoconhecimento, ou seja, trazer aspectos internos positivos. E aí, por que eu digo positivo? Talvez você já tenha atravessado uma situação na qual se viu meio sem saída, meio que sem opção do que fazer, qual o melhor caminho tomar, qual a melhor decisão nessa ou naquela área da sua vida. E de repente talvez você tenha se sentido, puxa, eu sou incapaz de tomar determinada decisão, ou eu não sou forte o suficiente para lidar com essa outra situação. E de repente você percebeu que algo te motivou e sim, você deu conta disso e de muito mais. Talvez você tenha se sentido em alguns momentos aquém das possibilidades dos seus resultados. E aí, nesse sentido, a grafologia pode trazer para você informações preciosas sobre os seus talentos em potencial. Se uma pessoa tem facilidade de relacionamento, se tem dificuldade de relacionamento, se é uma pessoa com facilidade comunicacional, dificuldade na área da comunicação, se uma pessoa consegue trazer confiabilidade para suas ações ou o contrário disso, ser uma pessoa que não é confiável, tudo isso é passível de percepção através da elaboração de um perfil grafológico. Como eu disse, surgiu na França, tendo inicialmente uma quantidade de traços a serem observados. Hoje isso aumentou de maneira muito profunda. Temos representatividade da grafologia no mundo inteiro. Em vários aspectos, ela é intitulada, inclusive, como a psicologia da escrita, também vinculada a aspectos voltados para o autoconhecimento. Voltando agora na questão de onde mais utilizar para o autoconhecimento, para a contratação de pessoal, para o início de um processo terapêutico ou psicoterapêutico, uma área de coach, por exemplo, onde você pode identificar qual a área da vida que precisa ser melhorada, qual a área da vida que trará ainda mais benefício caso eu conheça, caso eu venha identificar. E aí, é interessante também pontuar que tem aumentado muito a utilização dessa importante ferramenta nas empresas, tem aumentado no universo também com foco no autoconhecimento e, sem dúvida alguma, é algo que traz benefícios inomináveis, por exemplo, como a questão da minimização do tempo, a economia de tempo, que sem dúvida nenhuma é uma forte moeda, a questão do tempo, por ser, então, um teste, né, uma elaboração relativamente rápida. Você escreve um texto e o avaliador, o grafólogo, vai, então, traduzir para você os seus aspectos de personalidade e de caráter. Como que é feito, Sandra Santos? Como que a gente pode fazer um perfil grafológico? Bem, maneira, como eu disse, é muito simples. Eu preciso, então, de uma folha em branco, um texto de 20 linhas, assina e a caneta esferográfica e em seguida pode ser passível de avaliação, pode ser passível então de elaboração desse perfil grafológico que fica com o analisado para que ele possa então ouvir várias vezes, refletir várias vezes e identificar quais os benefícios pode então trazer a partir daí. E como é feito, né? Como é feito esse perfil grafológico? Em um ambiente, lógico, de sigilo, em um ambiente sigiloso, onde você vai escrever e entregar para o profissional de grafologia
Ele vai fazer essa avaliação, vai te entregar a devolutiva desse processo. E com toda certeza você vai trazer ainda mais autoconhecimento. Tá, mas vamos parar aqui um pouquinho para refletir? Para que serve o autoconhecimento? Primeiro que faz parte daquele conjunto das perguntas universais da humanidade, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Né? Onde que vai dar tudo isso? Então são as perguntas universais. Então o quem sou eu, com toda certeza é o passível aí de vinculação ao autoconhecimento. Não fosse tão importante a questão do autoconhecimento, não teríamos grandes nomes dentro da filosofia universal da humanidade com essa proposta de dizer que a partir do momento que eu conheço a mim mesmo, então conhece-te a ti mesmo e a partir daí conhecerá Deus, o universo e tudo que está à sua volta. E sobretudo, porque a partir do momento que você se conhece melhor, naturalmente você consegue estar, inclusive, blindado emocionalmente. Blindagem emocional é um outro tema que nós vamos tratar nesse mesmo canal e com toda certeza poderá trazer aí um ganho de autonomia muito grande, que é a questão da blindagem emocional que você ganha com o processo grafológico elaborado, porque você se conhece melhor. Então você não está nem com a autoestima estratosfericamente além, né? E nem infinitamente abaixo de tudo também. Então você não se acha a pior pessoa do universo e também não se acha a melhor de todas, não tendo mais nada a melhorar. Ou seja, trazendo aferição de autoestima. Outro tema bacana que nós temos também aqui no nosso canal, aferição de autoestima. Então, antes de mais nada, sem dúvida nenhuma, te confere autonomia. E essa autonomia é de um valor grandioso. O que mais, Sandra Santos? O que eu consigo identificar, então, através da elaboração de um perfil grafológico? Como eu disse, facilidade, dificuldade em comunicar-se com as outras pessoas, levando em conta que a comunicação é uma forte ferramenta de poder e de eliciar aquilo que você quer realmente representar para as outras pessoas que estão à sua volta. Uma comunicação eficiente, uma comunicação eficaz traz resultados belíssimos para a sua trajetória. A sua facilidade ou dificuldade em lidar com pressões, a tua facilidade ou dificuldade em lidar com diferenças, com pessoas, né, uma pessoa mais flexível, menos flexível, enfim. Tudo isso é passível de compreensão na grafologia. Olha, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, hoje trabalho numa empresa. Eu não tenho, por exemplo, um cargo de liderança. Eu não trabalho em RH. A grafologia também serve para mim? Claro que serve. Talvez, em determinada situação, você precisa contratar alguém para te auxiliar. No âmbito doméstico mesmo. Talvez você precise de um cuidador de idoso. Talvez você precise de uma babá. Talvez você precise de um jardineiro. E aí, muito, muito, muito eficiente que você tenha conhecimento de uma ferramenta tão bacana como a grafologia. Porque a partir daí, você vai, então, pedir para que essa pessoa escreva para você. E lógico, não estou falando de tornar-se um grafólogo exímio, mas conhecer traços que possam te auxiliar, sem dúvida nenhuma. Será um grande ganho de autonomia dentro desse teu processo, minimizando aí erros de contratação ou equívocos na hora de contratar. E aí, enfim, a grafologia ela acaba trazendo um resultado positivo e benéfico para todas as pessoas e para todas as áreas, ainda que como conhecimento geral. E talvez você esteja se perguntando também, mas as pessoas estão escrevendo cada vez menos. E aí? Quando as pessoas escrevem cada vez menos, não compromete o processo grafológico? Não, porque em algum momento você precisou ser alfabetizado. Em algum momento você vai ser alfabetizado. E aí eu te pergunto, o livro físico diminuiu suas vendas a partir dos e-books? Não, né? A comprovação disso são as estatísticas que dizem que, pelo contrário, continuam publicando-se livros físicos o tempo inteiro. Além dessa questão, tem uma outra pergunta que é a seguinte: como eu posso ser avaliado por algo que muda? Como eu posso ser avaliado? Eu posso ser, então, examinado numa elaboração de um perfil, de um teste grafológico, se a minha letra muda continuamente. Bem, por si só, a mudança contínua numa escrita já é uma característica. E fora disso, tem a questão de que nós mudamos muitas vezes. Se nós mudamos, naturalmente a nossa letra acompanha esse movimento de mudança. E isso acaba sendo extremamente positivo para o nosso movimento de autoconhecimento, de conexão. Talvez você, em alguma situação, tenha se sentido aí sequestrado por algum medo, por alguma insegurança,
Talvez você tenha vivido um tipo de emoção como a raiva, como a ira conectada ali. E aí é importante que você se conheça cada vez melhor, porque a partir do momento que eu me conheço melhor, eu identifico de onde vem, porque eu estou tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de reação. E aí, nesse sentido, a grafologia traz potentes ferramentas de autoencontro. E aí, qual seria o melhor momento para fazer um perfil grafológico? Bem, o momento em que você esteja realmente buscando se conhecer melhor, o momento que você talvez esteja em um processo de contratação, ou para você ser um profissional que contrate pessoas para o seu universo, o seu corpo de colaboradores, ou você que está buscando, sem dúvida nenhuma, um processo de acompanhamento, de apoio psicoterapêutico. As pessoas têm vivido, ultimamente, têm aumentado sobremaneira os índices de ansiedades, de expectativa diante desse momento que estamos atravessando. E é importante que você tenha o domínio de mais ferramentas para se conhecer melhor. Tem dois aspectos dos âmbitos que podem ser utilizados no processo grafológico. Numa elaboração de perfil, como eu já falei, onde você escreve 20 linhas e em seguida o profissional ele te entrega o seu perfil grafológico, ou ainda um outro movimento no qual você pode conhecer melhor dessa ferramenta através de um curso básico de grafologia. Mas a gente vai falar sobre isso depois. O que eu quero deixar claro aqui sobre esse conhecimento, que ainda para conhecimento geral e para autoconhecimento pode te dar um ganho de autonomia fantástico. Estamos à disposição para que você conheça melhor a grafologia. E talvez você esteja se perguntando quais são as contraindicações e se tem contraindicações na elaboração de um perfil. Contraindicações não, porque o pior que você vai poder descobrir é que de repente você tem algum ponto fraco e com isso, lógico, você vai conseguir melhorá-lo e aí, sobretudo, o resultado acaba sendo muito positivo. Porém, quando é possível a elaboração de um perfil? A partir de 13 anos de idade, é possível elaborar-se um perfil grafológico. E crianças não podem fazer perfis ou não devem fazer perfis por conta de não ter personalidade formada e alfabetização coesa. Então, por conta disso, não é possível fazer perfil grafológico de criança. Uma contraindicação seriam pessoas que tiveram, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais ou tiveram problemas de comprometimento motor, como isquemias, como alguns problemas neurológicos que comprometem a área motor. Porque, na verdade, nós escrevemos com a mão, mas quem comanda e preside os movimentos é o cérebro. Então, nós escrevemos, é como se nós escrevêssemos com o cérebro. Talvez você também esteja se perguntando, mas a minha letra, ela é só letra de forma. Eu acostumei a escrever letra de forma. Ela é muito redondinha, ou ela é muito cheia de ângulos, o que isso representa? Então, características que são passíveis de identificação no momento de uma conexão para que você elabore o seu perfil. Ok, uma letra de imprensa pode ser perfeitamente analisável, não tem problema algum. A questão do comprometimento motor é outra coisa, mas a questão dos tipos de letra podem ser perfeitamente analisados dentro da sua apresentação. E você imagina só como benefício, que incrível que os professores, o pessoal da área de educação no geral, pedagogos, psicopedagogos, tivesse conhecimento acerca também da grafologia, porque o encurtamento de distâncias entre o seu aluno, que muitas vezes a letra está gritando. Voltando para a questão da criança, preciso me lembrar uma coisa que eu esqueci de falar para você aqui agora, que é realmente aquele momento em que pode ser avaliado crianças, mas diante de garatujas e garafunhas, não é letra especificamente, é outro ramo, outro aspecto. E aí, dentro desses aspectos de benefícios da grafologia ou de dicas que eu posso talvez acrescentar aí para você, o importante é que esses testes que se fazem à distância, particularmente, tem uma certa reserva com eles. Por quê? Porque a letra ela é absolutamente individual, a letra ela é absolutamente singular, é como a impressão digital, não tem duas iguais. Ainda que sejam gêmeos univitelinos, cada um vai ter uma letra diferente.
É comum e foi comum ao longo da nossa carreira de grafologia, tanto a mim quanto a minha sócia Celinha Vieira também já viveu essa experiência, das pessoas dizerem assim, olha, mas a minha letra é igualzinha da minha irmã, é igualzinha da minha filha, é igualzinha da minha mãe. E quando você vai observar com o olhar grafológico, não é assim. Então, é muito interessante que nós conheçamos desses detalhes. E aí o que pode-se dizer que é mais ou menos um estilo padrão, todas as vezes que aparece, inclusive com excesso de repetição na escrita, ângulos, está se falando de um comportamento mais aguerrido, que não precisa obrigatoriamente ser agressivo, mas aguerrido, uma coisa de força, de potência. Da mesma forma que o inverso também é verdadeiro, ou seja, movimentos de ovais, ou seja, ondas, movimentos circulares, representam aí a questão de harmonia na sua escrita. Tamanho de letra tem uma métrica, é claro, para se avaliar a letra que é considerada muito grande. É aquela pessoa que talvez ela ocupe mais espaço do que ela deveria no seu ambiente pertinaz, não sei. Talvez uma letra muito pequena ancora exatamente aquele movimento no qual a pessoa às vezes vai se encolhendo, e aí ela desaparece. Então pode ser um indício de ocultação no sentido de se fechando, talvez até se deprimindo. Então, como indício, é possível na análise, possível de observação. A letra tremida, talvez ela manifeste um aspecto aí onde realmente o teu sentido motor, né, manifesta através dos impulsos neurais, através do motor na mão, estejam com ligeiro comprometimento. Então, é uma ciência belíssima, que traz uma eficiência altíssima na compreensão do ser humano, no sentido de entender personalidade e caráter. E talvez você também esteja se perguntando, tá, mas para que eu vou fazer um perfil grafológico? Além de se conhecer melhor, sem dúvida nenhuma, para melhorar os aspectos internos, que ao ouvir você não se identifique tanto no sentido assim, poxa, eu não gostaria de manter esse comportamento. E aí sim, você passa para fazer um caminho de readaptação, de movimentos nos quais há muito tempo atrás nós dizíamos que uma pessoa muda, uma pessoa recebe impulsos de mudanças na vida e a letra acompanha, ou seja, a letra muda também. E hoje é sabido também que o contrário também é verdadeiro, né? Uma pessoa que de repente ela mude a escrita, ela consegue fazer alterações internas e alterações de mudanças da vida. O nome desse processo é grafoterapia e existe um profundo estudo sobre isso. Outro aspecto que talvez você esteja se perguntando é a questão da quantidade de escrita. Hoje as pessoas escrevem muito menos. Ok, isso é verdade. Mas ainda assim, em algum momento, ela precisará ser alfabetizada. E uma vez que eu sou alfabetizado, eu estou passível aí a uma avaliação, a uma análise grafológica, a uma elaboração de perfil, que é assim que a gente chama, é assim que a gente intitula. Então, se você ficou interessado, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, se você é o tipo de pessoa que traz o comportamento inquieto de busca, de pesquisa sobre si mesmo, quer melhorar cada vez mais os teus resultados, e uma dica importante é, antes disso, você se perguntar como têm sido os meus resultados. Nas minhas mais variadas áreas de atuação, na minha área profissional, na minha área familiar, na minha área de relacionamentos, na minha área financeira, quais têm sido os meus resultados? Porque já é sabido também que hoje os nossos resultados estão 100% conectados com as nossas escolhas. E as nossas escolhas talvez conectadas com excesso de repetição de padrão comportamental, que são os hábitos. E a partir do momento que eu escrevo, que eu produzo um material e me transformo, me transporto para o papel, porque olha que bonito, é como se o papel em branco fosse um palco no qual você apresenta a peça teatral da sua vida através da escrita. E a partir daí pode ser lido por um profissional de grafologia. No momento que eu exponho esse movimento, eu naturalmente quero ferramentas a meu respeito, eu quero dicas a meu respeito para que eu possa então ser conduzida ao autoconhecimento. Até porque é uma ferramenta que ela ancora tanto consciente quanto inconsciente. A pergunta que eu fiz lá no comecinho do nosso bate-papo, você sabe o que está por trás da sua letra?
talvez você não saiba a quantidade de informação que é passível de chegar até você. A minha dica para que você se conheça um pouco mais, se conheça melhor, é, sem dúvida nenhuma, procurar um profissional de grafologia para que você possa, então, elaborar um perfil. E aí, eu te convido, se você gosta desse tipo de assunto, que fala de autoconhecimento, que fala de evolução, de crescimento pessoal, de crescimento em todas as áreas da sua vida com evolução, convida aquela pessoa, manda esse link para ela e inscreve-se no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que você então receba as informações tão logo elas estejam aí quentinhas, fresquinhas, saindo como novos resultados de vídeos postados por nós. Gratidão por ter ficado até aqui e eu espero você em nosso próximo vídeo.